Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite com os irmãos. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Irmãos amados, estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, dando essa sequência dessas leituras do estudo bíblico da Santa Palavra de Deus. Então, como aquilo que o Senhor Jesus disse, que eles seriam perseguidos por causa de crer nele, no Evangelho, que os discípulos e os discípulos, os apóstolos, seriam conduzidos perante as autoridades, nas sinagogas, perante os homens. E aqui os discípulos agora já não são mais aqueles antes de receber o Espírito Santo, agora são encorajados. E nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, totalmente diferente aqueles discípulos quando Jesus os chamou. Então aqui nós vamos ver, quer dizer, nós temos visto algo sobrenatural que Deus faz na vida do homem quando ele é salvo, quando ele é inserido, regenerado no corpo de Cristo. Ele se torna um homem corajoso, confiante naquilo que o Senhor prometeu para eles. Então, Atos capítulo 12 assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para o maltratar, e mandou mandar à espada Tiago, irmão de João. Então aqui foi o primeiro apóstolo que foi martirizado, porque Estevão, ele era um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. Foi separado ali para o diaconato, mas agora o primeiro discípulo decapitado, morto, martirizado por causa de Jesus, por causa de Cristo, foi o apóstolo Tiago. Esse apóstolo Tiago, o qual ele é irmão de João, né, que é pai de Zebedeu, qual Zebedeu tinha 2 filhos, João. Esse irmão Tiago aqui, não é o irmão Tiago, irmão de Jesus, qual escreveu a epístola aos Tiago, é totalmente diferente. Então, esse apóstolo aqui, ele foi os primeiros discípulos que Jesus o chamou, né? Então, Herodes foi e matou ele à espada. E vendo que isso agradava os judeus, continuo mandando prender também Pedro, e isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Quer dizer, ali prenderam Pedro e mataram Tiago, e por esse momento, e quando fala assim, o pães sem fermento, era o tempo da preparação que os judeus tinham antes da Páscoa, né? Quando eles foram sair lá do Egito. E havendo prendido, trancaram na prisão, entregando um quarteto de grupo de 4 soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Quer dizer, prenderam Pedro e colocaram um quarteto de guardas, quer dizer, 4 guardas para guardar Pedro ali na prisão. Mas isso não resolveu de nada. Por quê? Porque a resposta está no versículo 5, o qual a igreja do Senhor, estava ali em Jerusalém fazendo oração, intercessão pela vida de Pedro, né? Aqui nós vemos, não que, como muitos dizem, vou fazer uma oração forte, vou fazer uma oração poderosa. Não existe oração forte, não existe oração poderosa, existe sim a oração que Deus ouve segundo a vontade dele. Outra coisa também, nós temos visto muito hoje é essa teologia do determinismo, ficar determinando aquilo que Deus tem que fazer. Eu determino, eu profetizo, eu determino, né? Então,
existe sim oração que Deus nos ouve, segundo a sua vontade. Foi aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a verdadeira oração do cristão. Quer que Deus nos ouve? Se derrama o seu coração, pede ao Senhor. Se for da vontade dele, ele vai conceder o desejo do nosso coração. Mas isso tem uma vontade de Deus, né? Então aqui, o versículo 5 diz assim, ó, estava Pedro na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo que estava lá em Jerusalém, estava intercedendo, estava orando por Pedro. Quer dizer, pedindo a Deus que visitasse o nosso irmão apóstolo Pedro. E o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração desses irmãos. Não porque eles estavam ali determinando, não porque eles estavam, não. É porque Deus coube por misericórdia ouvir. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, nós chegamos, Senhor, faça a tua vontade. Faça o teu querer. Senhor, ouve a minha oração, mas pela sua vontade. Essa é a oração que um cristão deve fazer. Por quê? Porque não adianta nós queremos pedir aquilo que não é feito pela vontade de Deus. Sempre é feito pela vontade de Deus. Então vamos ao versículo 6 que diz assim, ó. E na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, a porta guardava a prisão. Quer dizer, aqui Pedro estava preso, além de ele estar preso, ele estava guardado por 2 guardas, ele estava o quê? Algemado e guardado na prisão. E de repente, apareceu um anjo do Senhor e brilhou a luz na prisão, e tocando em Pedro ao lado, despertou dizendo, levanta depressa, e caíram as mãos as algemas. E disse o anjo, vista e calça as tuas sandálias. E ele fez e disse, mas colocando nas costas a tua capa, o segue-me. Pedro saindo, seguia, e não sabia que era um real anjo que estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. O que aconteceu aqui? Aqui o Senhor envia ali um anjo e liberta o apóstolo Pedro que estava preso na prisão. Só que aqui acontece, o anjo se manifestou, se materializou na forma humana. E ali Pedro, não reconhecendo que era um anjo do Senhor, passou todas aquelas grades. Olha o que o texto vai dizer. E Pedro saindo, o seguia, e não sabia que era um anjo que estava fazendo, mas pensava tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, o qual lhe abriu sozinha, e tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se afastou-se dele. E Pedro, voltando em si, disse, agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos de Herodes, que tudo que esperava o povo judeu. E depois de padecer isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, aonde muitos encontravam reunidos e oravam. Quer dizer, depois que Pedro foi liberto da prisão, o anjo livrou ele, ele correu aonde estava a igreja reunida, onde estavam os discípulos, estava aquelas irmãs, Marta, Maria, e nesse momento, olha o que aconteceu, e batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode, que saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta,
mas correndo para dentro anunciou que Pedro ali estava. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ele afirmando que era verdade, então disseram, é um anjo. Quer dizer, nem os irmãos que acreditaram que Pedro estava ali na porta. Por quê? Porque era algo impossível. Era algo impossível alguém sair daquelas grades, sair daqueles algemado, alguém sair que era amarrado pelos pés, pelas mãos, e fora a segurança. Mas o Senhor ali enviou o anjo e libertou Pedro. E Pedro, porém, continuava a bater. Quando abriram, viram-se e se espantaram, finalizando-lhe com a mão que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirará da prisão, e disse, contai isto a Tiago e os irmãos. Então partiu para outro lugar. Então, após esse momento, Pedro se liberta da prisão, se apresentar ali aos irmãos. Olha o que aconteceu. Aonde é que Pedro? Será que Pedro foi embora? Pedro desistiu de pregar o evangelho? Pedro desistiu de ser um cristão, de anunciar Cristo? Não. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja se encorajava em pregar o evangelho. É isso que está faltando em nós, está faltando na igreja, sermos anunciador do evangelho, independente da situação que se encontra o mundo, se encontra o Brasil, né? Aí é que nós devemos anunciar Jesus, anunciar Cristo. Olha, e de manhã houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Quer dizer, eles ficaram maravilhados. O que aconteceu com Pedro? Como é que Pedro saiu daqui? Como é que Pedro se livrou das algemas? Se livrou dos guardas? Agora Pedro não estava mais lá. Quando Herodes procurou, não achou. Interrogou os guardas e mandou que fossem executados. E partindo da Judéia para Cesareia, durante um tempo, ele estava irritado com os que de Tiro e de Sidom, esses vindo comum de acordo, até obtendo amizade de Bastos e Carmeeiro do rei, pediam paz, que os seus pais dependiam dos pais do rei. E no dia marcado, vestindo rei Herodes das vestes reais, estava sentado no trono e lhe falava. E o povo clamava em voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus. Contigo foi comido de vermes e morreu. Quer dizer, Herodes, por perseguir a igreja, por perseguir os discípulos, por perseguir os apóstolos, trancando os apóstolos na prisão, até aquele matou o apóstolo Tiago, a espada, e ele senta no seu trono real, se coloca como um senhor, se coloca como Deus, e o povo começou ali a clamar, glorificar a Deus, e o que ele fez? Por não ter glorificado a Deus, o Senhor enviou um anjo ali, ele foi comido de bicho. E a palavra de Deus, porém, se crescia e se espalhava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquela missão, voltando de Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos entrar no capítulo 13. Aí agora aqui é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, durante toda a sua história, da sua missão, ele teve três viagens missionárias, o qual aqui Barnabé e Saulo são enviados, né? São apóstolos, quer dizer enviados, né? Eles foram enviados ali, cheios do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus agora aqui está cumprindo tudo o que ele disse. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. Que Deus bendiga, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.